Olá, estamos de volta aqui na FutureCon 2017 e aqui ao meu lado está a Patrícia Vello, presidente da Ciena. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, vocês têm falado muito sobre redes definidas por software ultimamente, né? E eu queria entender como que essas novas redes modernas, vão beneficiar as empresas. Vão beneficiar de várias formas. O que o SDN vai trazer, na verdade, é um primeiro passo para o que a gente chama de redes autônomas, que é onde a gente quer chegar. O SDN é um caminho para chegar na rede autônoma. O que é a rede autônoma? Acho que a gente tem que começar com essa conceitualização. A rede autônoma é uma rede em que você consegue ter um controle automático de todos os layers que compõem uma rede e de todos os vendors que compõem essa rede. Se você entra hoje na operação de uma grande operadora, você vai ver que é difícil, às vezes, para essa operadora, no momento em que você tem um simples corte de fibra, identificar em menos de 30 minutos quem foram os clientes afetados. E muito mais difícil você conseguir pensar em formas de agir de forma rápida para diminuir o impacto dos serviços prioritários. É claro que já existe um pouco de automação e alguns serviços parciais dessa rede já conseguem fazer isso de uma forma muito melhor, mas de uma forma genérica isso não acontece. E qual é o problema que isso cria, né? Você acaba criando um custo operacional para a operadora que é muito alto. Então, hoje, a gente teve grandes reduções de investimento de CAPEX. O CAPEX de uma operadora, na verdade, é 1/5 do OPEX que ela gasta. E então, isso coloca uma pressão muito grande e tem um outro ponto, quer dizer, quando você pensa na rede automática, a criação de serviços passa a ser muito mais rápida. Mas o que seria essa rede autônoma, né? Pensa na máquina com inteligência artificial, tentando aprender sobre decisões que foram tomadas de reparo no passado e conseguindo fazer isso muito mais rápido. E aí ajudando o operador, sendo um assistente de operação para o operador, para que ele seja muito mais rápido na tomada de decisão. Bom, o que é o SDN nessa história? É o primeiro passo. Hoje as gerências de rede, elas conseguem fazer um bom trabalho de te dar parâmetros sobre o desempenho dessa rede, mas de uma única rede e de um único layer da rede. Então, se você tem a camada fotônica embaixo, em cima você vai ter uma camada de comutação, em cima você vai ter uma camada IP, depois você tem as camadas de aplicação. Quando você tem um problema em qualquer dessas camadas, é difícil você perceber que os outros problemas foram causados por esse um problema e que você tem que atacar esse um. Então é difícil você perceber quais foram os clientes afetados de uma forma geral das outras redes por causa desse problema. O SDN ele vai colocar essas informações juntas e fazer com que exista uma correlação entre camadas. E aí vai possibilitar que a inteligência artificial tenha dados para agir. O primeiro passo depois do SDN passa a ser os analytics. Você começa a juntar várias informações e essas informações elas viram um big data de tomada de decisão. E aí é que entra a inteligência artificial para separar nesse Big Data quais são as informações importantes e quais as decisões são corretas para aquele determinado momento. Já que você falou de inteligência artificial, né, e até um pouco sobre aprendizado de máquina, como que o SDN vai se beneficiar dessas duas novidades, inteligência artificial e machine learning? O SDN passa a ser a base para que você junte essas informações. Na verdade, a inteligência artificial vai se beneficiar do SDN. Porque você vai ter, pela primeira vez, a possibilidade de agir de uma forma simples em todos os elementos de rede. Agora, mudando um pouco de assunto, recentemente vocês iniciaram a implementação do cabo Monet. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é o cabo Monet e como que ele vai beneficiar o tráfego de rede no Brasil. O cabo Monet ele veio para ajudar a fluir a demanda do Brasil para o resto do mundo, né? Você sempre teve cabos submarinos implementados há mais ou menos 10 anos atrás que eventualmente sofriam algum tipo de aumento de capacidade. Se você for pensar no tráfego do Brasil, há um tempo atrás, 3 anos atrás, 70% a 90% desse tráfego, dependendo da operadora, era um tráfego de característica internacional. Hoje se usa muito mais cache, mas esse tráfego é muito maior.
Então você não tinha capacidade de escoamento necessário para os outros países, porque os grandes data centers dos serviços, das aplicações que a gente usa aqui no Brasil, ainda estão lá fora. Esses data centers não migraram ainda para o Brasil. Você usa um determinado nível de caching para que parte desse conteúdo seja duplicado aqui no Brasil e você não precise, você consiga reduzir um pouquinho a quantidade de transporte submarino que você precisa, mas pensando na Netflix, a cada novo filme você precisa trazer o filme para o Brasil e precisa ter uma determinada disponibilidade de banda para aqueles filmes que não têm um interesse diário aqui no Brasil, para que ele venha no momento da demanda. Como é que você faz isso? Você precisa de mais capacidade no submarino. A Angola Cable é um exemplo de uma implementação super bem sucedida. Eles conseguiram fazer uma implementação usando o que tem de mais moderno na tecnologia, usando a tecnologia da Ciena. E estão hoje oferecendo uma banda com uma super qualidade que era impossível ser contratada no Brasil há alguns meses atrás. E ainda vai evoluir muito, né, daqui para frente. Vai evoluir muito. Maravilha, Patrícia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada, e você continua aqui na nossa cobertura da FutureCon 2017.